Vamos lá? Gente, boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês. É uma honra a primeira webinar do ano. Teremos várias, né? Acho que as pessoas que já estão aqui devem saber que a gente faz ela toda segunda-feira, às 18h30, sempre com um tema, né, voltado ao seguro, para a gente ter aí ideias, né, para que a gente traga dinheiro novo, né, que a gente brinca não, a gente fala sério na Zip, que a gente traz dinheiro novo, e é isso que nosso intuito é de trazer novas possibilidades para vocês, né? E hoje, iniciando o ano, oficialmente, daqui 15 dias a gente para de novo, e o ano só começa depois do carnaval, é isso, né? Pelo menos é isso que eu entendo. E a gente trouxe aqui um tema, né, não de fato voltado ao tema produto, mas um tema que é muito importante para que a gente, né, abra a mente, né, e crie novas possibilidades, porque o mercado ele é muito grande, né? Então, acho que é isso. E aí eu vou deixar já aqui a abertura para o Ivan, né, Ivan? O Ivan, ele é nosso colega aqui de trabalho, está aqui com a gente, uma pessoa experiente. Eu vou deixar ele se apresentar e a turma é sua, Ivan. Bora lá. Muito obrigado, Márcia. Vou fechar o áudio e a hora que você projetar também eu fecho aqui a câmera, mas estou aqui com vocês até para eu ir vendo as mensagens, tá bom? Tá bom, tranquilo. Bom, boa noite a todos. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. O tempo é o nosso ativo mais precioso, tá? E como a Márcia falou, eu vou me apresentar, porque acho que algumas pessoas participaram do primeiro webinar que eu fiz, né? Esse é o segundo e estou muito honrado, porque é o primeiro do ano, então eu estou abrindo, né, as sequências de webinars desse ano, e estou feliz por isso. E meu nome é Ivan Evangelista, eu sou profissional de vendas já há mais de 35 anos, tá? Minha especialidade é em alavancar vendas e fazer vendas em volumetria, tá? Então, eu vim para a Zip aqui com o objetivo de startar novos negócios, expansão e volume de vendas. Esse é meu goal aqui, é meu objetivo. Fui muito bem recebido pela Márcia, pelo Cláudio, e a gente está fazendo esse trabalho a 4 mãos, e estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, repetindo nesse primeiro webinar, tá? Uma coisa importante que eu não posso deixar de falar logo de início, como a Márcia falou, né? O objetivo da Zip é trazer dinheiro novo. E, gente, desculpa, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, não existe dinheiro novo sem venda. Então, para que tenha dinheiro novo, nós precisamos vender. Para que tenha dinheiro novo, nós precisamos concretizar as vendas. Para que tenha dinheiro novo, nós precisamos aprender a nos comunicar com os leads. E hoje nós vamos falar disso, né? A gente vai falar sobre mudança de mindset, ou seja, mudar o pensamento para algumas coisas. Nós vamos falar sobre como eu devo me comunicar com esses leads. E também é uma opinião minha, pessoal, mas não porque é uma opinião, isso foi medido, tá? Durante uma vida inteira de trabalho com vendas, e óbvio, o lead é uma coisa relativamente nova, tá? Mas o que dá para perceber é o seguinte, a forma que o corretor, ele recebe, ele trata e ele avalia o lead, né? Então, a gente tem muito dinheiro na mesa, como a Márcia disse, muito dinheiro novo, e eu quero compartilhar com vocês aqui a minha experiência, tá? Então, eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, mas eu posso garantir para vocês que tudo que eu vou falar aqui, ele é embasado numa coisa que eu falei no outro webinar, chamada Gestalt. Gestalt é o seguinte, você não é capaz de compreender na sua totalidade aquilo que você não viveu. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês, eu vivi. Ninguém me contou, eu vivi, eu acompanhei, tá? Tanto no mercado de vendas de uma série de produtos e agora venho observando isso no mercado de seguros. Tá bom? Então, primeiro volto aqui a agradecer vocês, quero começar, gostaria que vocês ficassem à vontade para interromper a qualquer momento, tá? Da última vez eu fui cobrado falando que eu falo muito, e aí me apertaram para fazer a coisa um pouco mais compacta,
mas eu estou aqui à disposição para a gente falar, então podem perguntar, tá bom? Bom, a gente vai começar falando de uma coisa que parece óbvia. Ah, mas parece muito óbvio, né? Mas acredite, não é. Não para a maioria dos corretores que eu tenho acompanhado, tá? Então, a gente começa aqui falando sobre mudança de pensamento, outras pessoas falam mudança de mindset, quebra de paradigmas, mas na verdade é uma coisa muito simples, né? Se a gente quer vender, e o tema desse webinar era estratégias de vendas, isso vão se repetir outras estratégias com novas oportunidades, mas hoje nós vamos falar de uma coisa que parece simples, mas infelizmente não é, né? Quando a gente fala o seguinte, se importe com a pessoa. Gente, olha só, quando eu vou vender, eu, Ivan, e aí você, corretor, também, quando a gente fala de mudar o pensamento aqui, tudo que eu vou falar hoje é o seguinte, o jeito de vender mudou, né? Eu trabalho com vendas aí há quase 40 anos e o jeito de vender mudou. Então, tudo que eu vou falar hoje está modernizado, está falando da venda atual, do meu cliente atual, do cara que eu converso hoje, não é o cara de 30 anos, 20 anos ou 10 anos atrás, tá? Então, quando a gente fala de mudança de pensamento e se importar com o cliente, é o seguinte, gente, a venda, ela é uma consequência do nosso relacionamento. Quando eu mostro interesse genuíno no problema dele, cara, esse cara, ele baixa a guarda, porque é o seguinte, todo mundo tem a imagem de que o vendedor está querendo arrancar alguma coisa do bolso dele. O vendedor está querendo só ganhar a comissão. Só que esse mercado mudou. Antigamente, realmente, tinha muito disso. Mas hoje é o seguinte, você além de vendedor, corretor, você tem que prestar uma consultoria para o cara. Eu sei que vocês já sabem disso, mas o ponto está bem aqui. Hoje, quando eu mostro para esse cliente que eu me importo com ele, que eu me incomodo com a dor dele, que eu entendo a dor dele e levo a solução para ele, ele consegue perceber isso quando eu tenho interesse genuíno, quando eu tenho interesse simplesmente de ganhar um comissionamento. Cara, nós vendemos segurança. Então, para você que vende seguro, você precisa conquistar a confiança desse cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitos vendedores acham que é o seguinte, agora que eu estou com o cliente aqui na linha, eu recebi o lead, já estou conversando com ele, sou eu contra ele. Não, velho, é você e o cliente contra o problema. Então, é você e aquele cliente tentando resolver um problema ou uma dor que o cliente tem. Só que ele não consegue resolver sozinho. E para que essa dor seja resolvida, ele precisa de um cara igual você, que tem competência naquilo que você fala, conhecimento no produto que você representa, o que você está ofertando para ele, mas, acima de tudo, que você tem um negócio chamado feeling, que é o profundo conhecimento da natureza humana, da alma humana. Ou seja, você entende a dor dele e você começa a conversar com ele, resolvendo o problema dele. Cara, acho que vou falar aqui mais para os homens que são casados, né? E eu tenho um exemplar maravilhoso de esposa, então, para os homens que têm cada um o seu exemplar, a mulher sempre quer que a gente resolva as coisas, né? E muitas vezes a gente resolve do jeito nosso. Já reparou como ela sempre está insatisfeita? Porque a gente entende o seguinte, cara, eu sou prático, o cliente está com esse problema, eu vou lá e resolvo, eu dou uma solução para ele. Só que, olha só, geralmente a solução que você dá não é a solução que a sua mulher quer. Vamos colocar agora como se o cliente fosse a sua mulher. Então, quando você leva uma solução para ele, você tem que ouvir genuinamente. Cara, tá casado há 10, 14, 15 anos, você já nem escuta. A mulher começa a falar de um problema e você fala, beleza, pode deixar que eu resolvo. Mas, cara, você não ouviu tudo. E quantos de nós, e eu sei porque eu sou vendedor, tá? E aí eu não estou falando agora de marido e mulher, estou falando de cliente, tá? Quantas vezes no começo da minha carreira eu pegava um e-mail do cliente, a gente tratava muito por e-mail ainda, eu pegava um e-mail do cliente, eu li o primeiro parágrafo, o último, eu entendi o que ele quer. Cara, eu não tinha entendido. Geralmente o problema ou a solução estava no meio do e-mail que eu não li, porque eu apressadamente eu pulei, eu tirei conclusões precipitadas. O que demonstra isso? Eu não estou preocupado com o meu cliente, eu estou preocupado só em vender, cara, e o cliente saca isso. O cliente, ele percebe isso. Então, fica aqui uma dica que é o seguinte, cada vez que eu vou tratar com o cliente, cada cliente é individual. Da mesma forma que cada um tem uma digital e ela é única, cada cliente tem uma personalidade. Tem grupos parecidos, esse cliente é mais assim, esse tipo de cliente é de outro jeito, mas o cara tem a individualidade dele. E como é que eu sei disso? Quando eu me importo com ele e quando eu uso aquela máxima, né? Deus deu para nós uma boca e 2 ouvidos. Para quê?
para que a gente falasse menos e ouvisse mais, perguntasse mais. Quando eu pergunto para o meu cliente, ele fala, opa, peraí, o Ivan está interessado em saber qual é o meu problema. Quando eu pergunto para o meu cliente, ele começa a perceber que eu estou buscando uma solução genuína para ele. Então, é muito importante a gente ter esse time e essa preocupação de mostrar para ele o quanto a gente se importa, que a gente tem temos que dar para ele, perdão, uma importância genuína, né? Ou seja, em resolver a dor dele, sentir a dor dele e resolver o problema dele. Um outro ponto aqui ainda dessa mudança de pensamento é o seguinte, a gente sempre acha que a gente está oferecendo muito para o cliente, só que, cara, a percepção de ganho, a gente chama isso em marketing de valor percebido, ou percognition. Percognition, o que é? A percepção do cliente. No marketing, a gente chama de valor percebido. Cara, o valor percebido para mim é totalmente diferente do valor percebido para você. Só que quando eu estou vendendo, o que importa? É o valor percebido meu ou do meu cliente? O que importa, pessoal? O valor do cliente. É isso, o que importa é o valor percebido do cliente. É a percepção ou percognition que ele tem. Oi? Luigi? William. A William. É a percepção que o cliente tem, de você, 2, da empresa que você está representando e do seu produto. Então, assim, o valor percebido dele é muito mais importante do que o nosso valor percebido. Às vezes você termina, William, dizendo o seguinte, caramba, prestei um puto atendimento. Fiz um negócio show para o cliente e tal. A pergunta é o que ele sentiu? É o valor percebido dele? Vou falar uma coisa para você. O Axel, que está aqui pertinho, o William também, que abriu o microfone aí, agradeço. É o seguinte, se eu te oferecesse uma nota verdadeira, tá? De R$50, William, você mesmo, você pagaria R$100 por essa nota? Não. Não. Mas tudo bem, essa mesma nota verdadeira de R$50, você pagaria R$75 por essa nota? Também não. Não. Por que não? Questão do valor, né? Eu estou pedindo mais do que ela vale. Pode pedindo mais do que ela vale. Agora, se eu te oferecesse essa mesma nota, William e pessoal, de R$50, uma nota verdadeira por R$40, você compraria? Opa, aí não tá mais no ganha-ganha, né? Aí já tá sobressaindo o valor. É aqui que eu entrei, olha, o valor percebido deve superar o preço pago. O cliente precisa ter a certeza absoluta que está recebendo mais do que o que está pagando. E muitas vezes, eu, corretor, eu vou lá, vendo o seguro para o meu cliente, não importa se é vida, se é automóvel, não importa qual seguro que eu vendo para ele, e eu achei que eu fiz um puta negócio, só que às vezes ele não percebe. E muitas vezes ele não percebe porque você não fala. Olha, Axel, eu vou falar uma coisa para você, esse seguro aqui, ele custaria isso, olha o que eu fiz para você, eu melhorei a oferta, eu fiz isso, e agora estou te entregando ele por um valor abaixo do que você pagaria no mercado, ou por um valor maior, mas também com uma cobertura muito maior, porque a questão aí não está no preço, está no valor percebido dele. É a vantagem que ele vai ter. Essa é a sacada, é assim, cara, no final, o cliente ele só quer saber de uma coisa, assim, quanto eu vou ganhar com isso? É como o William disse que ele compraria a nota facilmente se ela custasse R$40 e valesse R$50. Ou seja, o valor, a percepção do cliente, o valor pago por ele, cara, deve ser menor do que o que ele percebeu que você entregou, ou seja, do que a sua entrega para ele, tá?